apesar de que já trouxe um pouco desta ligação, sem eu ter posto aqui a questão que está-se a viver agora, nestes últimos momentos, com as manifestações, estamos a ver o trabalho, o esforço de muitos empresários a ser deitado água abaixo, estamos a ver o esforço de todo Moçambique sendo deitado água abaixo em termos de infraestruturas, os negócios e mesmo coisas particulares. E também estamos a ver aqui algum desvio, eu não sei se diria desvio de valores ou comportamentais. É mesmo para abrirmos aqui um espacozito para podermos falar disso, para não deixarmos passar em branco. Eu não sei o que a igreja tem a dizer quanto a estas. É livre, pastor Márcio, se quiser. A Bíblia diz que Deus é amor. Na primeira carta de João, Deus é amor. E quando Deus está dentro de nós, dentro dos nossos corações, por Cristo Jesus, então eu já sou outra pessoa. Eu vou me distanciar do mal. Eu vou me distanciar de tudo aquilo que é destrutivo. Vou me distanciar de tudo aquilo que leva à morte. Eu vou procurar sempre fazer o bem. A palavra de Deus no livro de Efésios 2:10, nós somos salvos por Jesus Cristo para andarmos nas boas obras que Ele de antemão preparou. Seja bem-vindo ao Excelente Empreendedor, o nosso podcast de todo empreendedor. Hoje vamos falar da religião. Vamos falar da religião e em comunhão com o empreendedorismo. Vamos trazer aqui algumas dicas, algumas características que temos que usar, que temos que ter em conta da parte religiosa que pode influenciar positivamente para um empreendedor, para que um empreendedor seja excelente empreendedor na área em que empreende. Para tal, trazemos aqui um convidado muito especial. Ele é um professor doutor e acadêmico, um professor doutor em matemática. Ele é um pastor e nós trazemos a ele aqui porque ele é um pastor e vai nos trazer aqui as dicas que nós todos aqui precisamos para esta área do empreendedorismo. Para tal, eu passo desde já a cumprimentá-lo e a agradecer. Muito obrigada, pastor Mário, pela sua presença aqui. Mas antes de mais, nós queremos saber quem é o pastor Mário. Bem-vindo. Muitíssimo obrigado, irmã Flora, por esta oportunidade que me concede de dar o meu contributo neste podcast Excelente Empreendedor. E agradeço esta oportunidade que me dá de me dirigir a todos os internautas, aqueles que nos seguem, e vou passar diretamente à questão que me colocou: quem é o pastor Mário? Bom, meu nome completo, Mário Frank Getimane. Eu nasci em Maputo, mas a minha família é originariamente de Inhambane, Inharime. E eu cresci, tive os meus primeiros anos de infância, nasci em 1960,
Os primeiros anos de infância, até os 6 anos, eu estive em Inhambane. Eu estava com a minha mãe, com os meus avós. E depois de Inhambane, em 66, nós viemos a Maputo, onde eu cresci, vivi no Xamanculo até 1977. Eu cresci rodeado num ambiente familiar, um ambiente de comunidade, como era prática naqueles tempos, e hoje ainda vemos, essa é uma realidade muito frequente em África. Cresci num ambiente comunitário, e isso foi muito importante para nós. Eu, a minha mãe, a minha irmã, nós somos 2 irmãos, eu e a minha irmã. Eu nunca cheguei a conhecer o meu pai, então este ambiente familiar foi muito importante para o nosso crescimento, para a nossa subsistência como família. O apoio familiar, o apoio comunitário foi decisivo, e agradeço a Deus por isso. E com a independência, eu saí do Xamanculo, na sequência das transformações sociais que houve aqui, em particular a nacionalização das casas, dos prédios de rendimento. Então eu passei a viver aqui no bairro Central. Mais tarde saí do bairro Central para Cupe, para Polana. E neste momento estou nas Maotas, vivo nas Maotas. A escola, eu frequentei a escola nos Pamanine. Havia uma escola, primeiro frequentei a escola, o ensino primário, a pré-primária naquela altura, numa escola católica, no bairro indígena, e depois passei para a escola oficial no mesmo bairro. Depois de fazer o ensino primário, vim para a cidade, para a Escola General Machado, onde atualmente é a Universidade Pedagógica, aqui bem perto do Hospital Central. E ali eu fiz o ensino preparatório para o ensino secundário, o ciclo preparatório. Depois entrei para Manhanga. Isso já em 75 já havia transformações, havia o prenúncio da independência. Depois de concluir o ensino secundário, mais exatamente a 9ª classe, na sequência das medidas tomadas pelo então presidente da República, Samora Machel, muitos dos jovens foram dirigidos para áreas específicas determinantes, necessárias para o desenvolvimento do país. É assim que nós vemos pessoas que foram para o professorado, outros foram para o exército, outros foram para os institutos agrários. E eu, assim como outros jovens, eu fui conduzido ao ensino pré-universitário, naquela altura chamava-se propedêutico, juntava-se a 11ª e a 12ª, e estivemos em particular no 8 de março. 8 de março, aqui bem perto da cadeia civil, né? E depois de terminar o ensino pré-universitário, ingressei na Faculdade de Matemática, onde fiz o bacharelato. Depois estive na antiga RDA, Alemanha, na Universidade de Jena, onde fiz a licenciatura em Matemática. E depois terminei os meus estudos com um doutoramento em Matemática na Universidade do Minho, em Portugal. Em termos profissionais, sempre estive ligado ao ensino. Ensinei na Universidade Eduardo Mondlane por mais de 20 e tal anos. Depois mudei para o ISUTC, Instituto Superior de Transportes e Comunicações, onde também fiquei um número razoável de anos. E neste momento sou reformado. Mas não significa que estou parado. Porque eu, neste momento, estou ocupado, trabalho como pastor da igreja. Aliás, eu já vinha trabalhando, só que naquela altura juntava o trabalho secular, o ensino superior na universidade,
com o trabalho religioso. Mas agora só estou no trabalho religioso, só estou na igreja, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Baixa, e pastoreio neste momento a congregação da Pula Nascimento, que está localizada aqui bem perto da cidade de Moçambique. Nós queremos agradecer pelo fato do pastor Mário ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui nos trazer este lado da religião, porque nós tivemos um podcast em que tivemos aqui como convidado o Dr. Salim Krypton Valá, que é o PCA da Bolsa de Valores, e ele falava das áreas que deviam estar diretamente ligadas ao empreendedorismo. E uma das áreas e um dos elementos que ele tocou, ele falou da religião. Falou da religião que devia estar presente, devia ser presente na vida de um empreendedor. E olhando assim, nós vemos que a família é onde começa tudo e a família está diretamente ligada à religião. E nós quisemos trazer aqui o pastor Mário para vir nos falar exatamente desta importância da religião para o empreendedor ou no empreendedorismo. Qual é a importância da religião? Bom, de fato é uma pergunta muito vasta, né? Mas é muito importante. É verdade. Eu primeiro queria, quando estava aqui a falar há pouco tempo, tocou o problema de falhar, abrir falência e assim por diante. Aquilo que eu queria deixar aqui é uma palavra de encorajamento. Eu recordo-me de uma ilustração que diz que havia um turista que estava passeando, né, visitando uma aldeia histórica. Então, ele encontrou um velho sentado à porta da sua casa. E o turista perguntou ao velho: há alguém grande, sim, importante, que nasceu nesta aldeia? E o velho disse: olha, não, nesta aldeia só nascem crianças. Portanto, por algum sítio temos que começar. É verdade. Portanto, nascemos crianças. Isso é muito importante. E eu recordo-me de uma conversa que estava a ter um dia com um amigo, colega da universidade. E ele estava dizendo: olha, sabes, e ele é da área de economia. Ele disse: sabes, essa coisa de empresas, em todo o mundo, em todos os países, nascem e morrem milhares de empresas por dia. Tanto falhar não pode ser vergonha. Não pode ser vergonha. E eu queria aqui trazer uma passagem bíblica, Zacarias 4:10. Diz: não despreze o dia das pequenas coisas. Não despreze os pequenos começos. Portanto, nós temos que perceber que em algum momento vamos começar, em algum ponto vamos começar. O importante é começar. E eu aqui, em relação ao empreendedorismo, eu trago alguma outra ilustração. Sim. Conta-se que um elefante estava um dia a andar e encontrou uma formiga. O elefante grande, a formiga pequenina. Então, a formiga estava já cansada, desanimada, toda suada, já quase a cair de costas. O elefante perguntou à formiga: qual é o teu problema, amigo? A formiga disse: olha, eu estou a tentar mover esta ponte aqui, mas eu não consigo.
O elefante diz, oh, não há problema. Vamos fazer o seguinte. Você sobe nas minhas costas e nós os dois vamos mover esta ponte. E dito e feito, a formiga subiu sobre o elefante. O elefante mal pôs a pata sobre a ponte. Por causa do seu peso, a ponte começou a mover-se. Então, é aquilo que o apóstolo Paulo, ele nos diz na sua passagem em Filipenses, no livro de Filipenses 4:13, no livro de Filipenses 4:13, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, nós diríamos que a religião é uma fonte inesgotável de fortalecimento, de inspiração em tudo aquilo que nós fazemos. E, em particular, no empreendedorismo. O apóstolo Paulo diz, posso tudo. Ele diz tudo. Então, você escolhe. É neste tudo. Correr, saltar, dar um pino mortal, ou um salto, não sei, de voar, e, em particular, empreender. Então, o apóstolo Paulo diz, posso tudo naquele que me fortalece. Então, e a palavra de Deus também diz, no livro de Salmos, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá todos os desejos do teu coração. Então, eu quero arrancar com um empreendimento. Eu tenho um sonho, tenho uma visão. E a visão não precisa ser pequena, não precisa ser limitada. Pode ser uma visão grande. Eu sozinho não posso, não tenho capacidade, não tenho meios. Mas a palavra de Deus está a dizer o quê? Olha para Deus. Então, eu diria que a religião oferece um contexto, um quadro no qual nós nos podemos mover na nossa carreira empreendedora. Obrigada. Trouxe aqui o primeiro exemplo. Eu aqui trago aqui uma questão relacionada. O pastor Mário é acadêmico. Sim. Lá forma as pessoas. E essas pessoas são formadas para o mercado. Sim. Para serem empreendedores, para serem o que quiserem ser. Quiserem ser. E, ao mesmo tempo, é pastor. Também forma pessoas para o mundo. Podemos assim dizer. O mundo empresarial. Podemos aqui dizer. E eu queria aqui, com esta citação, por uma questão. Como é que nós podemos formar esta pessoa na fé para poder empreender? Sim. Bem, eu colocou uma questão muito importante. Eu diria que eu prefiro começar aqui por trazer uma definição de empreendedorismo. Esta definição é dada por dois senhores, Hirsch e Peters. Eles dizem: o empreendedorismo é o processo dinâmico de criar mais riqueza. A riqueza é criada por indivíduos. Isto é muito importante. é verdade. A riqueza é criada por indivíduos. Que assumem os principais riscos
em termos de patrimônio, comprometimento e tempo com a carreira. Portanto, estamos a ouvir aqui riscos, comprometimento, tempo. É um processo de criar algo novo, portanto, criatividade, algo novo, com valor, dedicando o esforço e o tempo necessários, assumindo riscos sociais, psíquicos e financeiros correspondentes, e recebendo as recompensas consequentes da independência, satisfação econômica e social. Então, estamos a ver aqui alguns aspectos: criação, inovação, dedicação, tempo, compromisso, riscos, recompensas. E depois temos ainda um aspecto referido pelos mesmos autores. O empreendedor pode ser visto como um aliado, uma fonte de suprimentos, ou alguém que cria riqueza para os outros, utiliza da melhor maneira os recursos, reduz os desperdícios, produz os empregos. Então, esta é aquilo que esses dois homens, esses dois autores, Esrich e Peters, eles dizem sobre o empreendedorismo. Eu quero dizer que, pessoalmente, antes eu olhava as coisas de uma forma muito separada. Empreendedorismo de um lado, portanto, é um grupo, e depois temos os outros deste lado. Então, a minha óptica, durante muito tempo, foi de que, olha, eu estou aqui a formar pessoas para fornecer aqueles empreendedores. Então, a óptica era produzir uma pessoa para quê? Para ir vender a sua força de trabalho. Para empregá-los. Era assim. Sim. E eu acreditava mesmo, achava que isto é que é correto. Sim. Eu não estava preocupado em equipar a pessoa com outros conhecimentos ou atitudes que ele pode precisar, por exemplo, na eventualidade dele dizer que, olha, eu quero ser um empreendedor, quero produzir o meu próprio negócio, quero inovar, quero criar. Mas aquilo que acontece com o tempo, com a dinâmica do desenvolvimento do país, com a dinâmica do desenvolvimento internacional, com a experiência também, e em particular, eu devo referir, muito me ajudou a minha conversão a Jesus Cristo. Deixe-me só abrir um pequeno parênteses aqui, quando eu falo de conversão. Eu cresci numa igreja metodista livre. A minha família tem origens lá. Em 74, 75, por causa das mudanças políticas, afastei-me da igreja. Para em 96 eu voltar à igreja, mas o problema não é porque a minha família é da igreja, mas é porque eu percebi que eu quero entregar a minha vida, o meu coração a Jesus Cristo. Portanto, é uma atitude pessoal, uma decisão pessoal. Não é por indução. É uma atitude pessoal. Claro que uma das coisas que contribuíram para que eu entrasse rapidamente para a igreja, que eu fosse conduzido a Jesus Cristo, é que eu, na minha família, no meu casamento, tive problemas espirituais. Problemas relacionados com demônios. E, nessa altura, nem a matemática que eu tinha, nem a experiência acadêmica e tudo que eu sabia, nada me podia ajudar. E dizer, olha, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa.
E eu creio no Senhor Jesus Cristo. E a coisa mudou. Então, este encontro com Deus, com Jesus Cristo, este conhecimento pessoal, ajudou-me também a entender que, não, afinal, o plano de Deus é de quê? É do homem ser criador. O homem tem que inovar. O homem é dotado de capacidade. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus, um dos pontos que caracteriza o nosso Deus é que ele é criador, o criador dos céus e da terra. Ele é que fez tudo. O mundo, as estrelas, a lua, o sol, as plantas, os animais, os homens. E a Bíblia diz que tudo também é dele. Então eu percebi que não. De fato, criar faz parte. Então, isto já encurtou a minha distância, fez-me encurtar a distância entre estes deste lado e os empreendedores. Afinal, estamos todos no mesmo barco. No mesmo barco. Sim. Então, agora, nós na formação, muitas vezes, eu diria que a nossa formação, ela é boa. Com mais ou menos problemas, dificuldades, falta laboratório ali, falta especialista ali, mas em particular, eu penso que a nossa formação é boa. E isso vê-se porque temos muitos quadros, muitos alunos que saem de Moçambique, das nossas universidades, que nós, muitas vezes, nós próprios desprezamos, né? Mas que depois eles se dão bem lá fora. Eles conseguem se ingrar lá fora. Então, isso significa que, em termos de conhecimento técnico-científico, podemos dever um pouco às melhores universidades do mundo. Um pouco, muito, mas pronto. Algo bom estamos a fazer. O meu problema, neste momento, é a questão da atitude. É isto que nós agora temos que inculcar nos nossos alunos. E isto tem que ser inculcado de várias maneiras. Podemos ter disciplinas que falem sobre isso, mas eu acho que mais importante é a convivência, o contato. Por isso é que eu aqui trago uma questão mesmo, só para aqui direcionar melhor. Eu faço aqui uma questão de que valores é que o homem que é educado e moldado no ambiente religioso deve ter no empreendedorismo. Bom, porque nós estamos a ver aquele homem que é formado lá na escola, mas que mesmo lá na escola nós temos que olhar para esses valores que ele já traz da família e traz do convívio da família, que é da igreja também, e tudo mais. Mas aqui nós estamos a olhar para a religião. Quais são esses valores? Exatamente. Exatamente. Porque nós olhamos que está quase tudo a ser quebrado, os valores morais estão a desaparecer e isso torna-nos aqueles empresários ou empreendedores que por vezes não têm aquele valor. Nós, quando olhamos para uma estrutura de uma empresa, nós temos ali missão, temos visão, temos os valores que orientam a empresa, como é que a empresa vai se guiar. E isto é importante. E esses valores, eu quero acreditar que de algum lado vai se buscar. E a igreja, o que faz? É aqui a questão que se coloca. O que a igreja traz? Bom, eu queria dizer que
Nós, quando vemos nas empresas, ou, digamos, afirmações sobre missão, visão, valores, de facto é bonito e deve ser assim. É aquilo que é desejável e é recomendável. Bom, o grande problema para mim é a distância que pode surgir. Não estou a dizer que é sempre assim. É a distância que pode surgir entre aquilo que nós dizemos e aquilo que de fato é a nossa prática, é a nossa realidade. Infelizmente, eu já tive a oportunidade de lidar com algumas pessoas, não vou citar em que situações, nem nomes, porque não fica bem, não vem a propósito, que até em termos de missão, valor e visão e valores, tem coisas bonitas. Mas quando nós vamos ver na prática o que é que está a acontecer, percebemos que não. Ele está a dizer uma coisa que ele próprio não faz. Até ficamos, às vezes, com a sensação de que ele abriu, talvez, uma página da internet e copiou lá e puxou copy-paste e colocou lá na sua empresa. Portanto, o grande problema que temos, na realidade, é esses valores fazerem parte de nós. E qual é a função da igreja? Exatamente. É aqui onde eu queria chegar. Primeiro que tudo, nós precisamos de fé. E por que eu falo de fé? Porque nós temos que ter um relacionamento especial e um relacionamento correto com Deus. Eu vou ler aqui primeiro o livro de Hebreus 11. O livro de Hebreus 11 diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Depois, o escritor diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E depois, no versículo 6, a palavra de Deus diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É preciso crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, o ponto de partida é reconhecer Deus. Deus existe. E a palavra de Deus diz que o temor de Deus é o quê? É o princípio da sabedoria. Portanto, quando nós reconhecemos Deus como aquele que criou os céus, que criou a nós, aquele ser que está acima de todos nós, e desenvolvemos temor em relação a este Deus, já estamos no bom caminho. Portanto, é preciso ter fé neste Deus. Isso é fundamental. Por quê? Porque este Deus aqui, ele é que prescreve um conjunto de valores. E esses valores que o nosso Deus prescreve, eu queria lhe dizer que eu estava a ver aqui algumas características do empreendedor. Portanto, ele é uma pessoa que tem comprometimento, ele é uma pessoa que exige qualidade no negócio. Se eu exijo qualidade no negócio, naquilo que estou a produzir, isso significa que eu, por exemplo, não vou enganar o meu cliente.
qualidade faz parte de mim. E a Bíblia, no livro de Eclesiastes, diz que tudo quanto te vier à mão, faz-o com todas as tuas forças. Faz o bem. Perfeito serás como o teu Deus. Então, eu não vou ser, quando eu escrever ali, qualidade é o nosso ponto, Valor. é o nosso valor. É aqui. Mas para eu fazer isto, eu tenho que perceber que, olha, há alguém que está acima de mim. Esta questão de prestação de contas a alguém é muito importante. Eu não termino por aqui. E nós vemos aqui mesmo na sociedade, há uma hierarquia, há uma subordinação. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz, olha, vocês, servos e senhores, portanto, patrões e empregados, saibam que vocês têm alguém acima de vocês. Você, empregado, trabalhe sabendo que você tem um Deus. Então, trabalhe bem como para Deus. Não porque o patrão está aqui a olhar. E este é um problema que nós temos hoje. Eu faço. A irmã Flora está aqui. A senhora já chegou. Então, quando a senhora está, procuro mostrar. Quando a senhora sai, é lá de voltar amanhã. É um problema. E o patrão, o apóstolo Paulo diz, olha, você também, quando estiver a lidar com o seu empregado, lá no seu negócio, tudo aquilo que você fizer, saiba que você também tem um Deus. Então, esta consciência de Deus é o ponto de partida de tudo. E aqui eu queria dizer que Davi, ele nos ajuda, porque aqui no livro no primeiro livro de Crônicas 29, ele dá-nos um exemplo interessante de como é que este Deus influi na nossa atitude. Esta consciência de Deus. Davi, quando ele fala aqui no livro de Crônicas, ele diz o seguinte: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor Deus do nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm de diante de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Está a ver este homem aqui, Davi? O grande rei de Israel. Ele tinha consciência de perceber. Eu, cá por mim, sozinho, não vou longe. Se eu faço alguma coisa, é porque Deus o permite. Então, primeiro temos que ter consciência de Deus. Isso é muito importante. E Deus, Ele próprio, quando fala aos israelitas, em Deuteronômio 8:18, Ele diz, quando tu entrares na terra prometida, não te esqueças que quem te dá força para gerar riqueza é Deus. Então, aqui o pastor Mário aqui está-nos a trazer que aqui um ensino que este empreendedor, primeiro, como a pessoa que emprega outros, e toda a sua equipe técnica, tem que ser pessoas conscientes. Tem que ser pessoas que sabem que estão ali para fazer um negócio. E nesse negócio tem que crescer. Crescer dentro daquilo que são
as linhas diretivas, que são os seus valores, olhando para aquilo que é a sua missão e a sua visão futurista. Como é que nós vemos aqui, quando nós definimos a cultura empresarial, essa cultura que é baseada nesses valores. Há aqui esta ligação entre... Porque muitas das vezes nós temos numa empresa pessoas que não professam nenhuma religião, não têm esses valores, não têm onde buscar, porque por vezes nas famílias também há um déficit disto. Então, o que este líder desta empresa deve fazer, deve procurar saber dentro da empresa, olhando para a religião? Se ele procura saber qual é a religião que professa, como é que a religião pode influenciar, porque nós queremos que as nossas coisas, o nosso trabalho corra bem, dê resultados, porque conforme vimos aqui nas passagens bíblicas, isto é de Deus, Ele criou, e nós também temos ali a responsabilidade de criar, de fazer a nossa empresa vincar. Tá bom, eu queria dizer que a irmã Flora coloca o problema de alguém que não tem religião. Portanto, sim, existe. Há aqueles que dizem que eu não tenho nada a ver com Deus, eu nem quero saber de Deus, eu não sei quantos. Para mim, Deus é outro assunto. Bom, primeiro que tudo, eu queria dizer que aquilo que a Bíblia ensina é que isso não é possível. Porque a palavra de Deus, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz que todos nós, em algum momento, temos consciência de Deus. Porque Deus se revela em cada dia que passa. Mesmo olhando para a criação denuncia a existência. A criação não é Deus, a natureza não é Deus, mas tudo nos chama a atenção. Portanto, isso eu queria dizer que não é possível, assim, honestamente falando, com toda a consciência, a pessoa dizer que eu não quero, não é possível, Deus não me diz nada. Não é possível. Esse é um aspecto. Mas, bom, não é este o nosso problema. Eu queria dizer que outro dia eu estava a ler um artigo que dizia o seguinte: o desenvolvimento dá-se por contato. É por isso que eu disse que nós podemos fazer disciplinas sobre empreendedorismo, não sei o quê, mas, na realidade, o contato com aqueles que estão no terreno, a vivência do dia a dia com aqueles que estão no terreno, isso é que é muito importante. É determinante. Porque é nesse contato do dia a dia que se passam os valores. E eu queria dizer que este método de contato no dia a dia é um método preferido por Jesus Cristo. Jesus Cristo estava em contato com os seus discípulos, estava em contato com o povo, e ele ensinava com base na realidade. Uma realidade à qual o povo estava ligado. E Jesus Cristo, ele usava, podemos dizer que Jesus Cristo seguiu o método. Quando se trata dos discípulos, olha, eu faço, tu vês. A próxima vez, vamos fazer juntos. A seguir, você vai para frente. Portanto, é um treinamento, podemos chamar aquilo que chamam treinamento mesmo no terreno, na prática. Verdade, a prática. Na prática. A prática traz a perfeição. É isso que nós precisamos. Então, para isto aqui acontecer, lá na empresa, e aqui eu diria que, primeiro, o empreendedor
ele é que define a linha de atuação. Exato. Eu quero que a minha empresa seja isto. Exato. Sabe, eu trabalhei num sítio que eu, quando olho hoje, analiso o trabalho que eu fiz lá, eu percebo que quando saí da OEM e passei para o ISOTC, saí de uma cultura para outra. Exatamente. Então, houve aqui um processo de adaptação. Exato. E o ISOTC tinha os seus valores. E aqui, em particular, eu queria referir o próprio reitor fundador do ISOTC, o saudoso professor André de Carvalho. Ele próprio imprimia uma dinâmica. Esta instituição tem que ser assim. O professor tem que ter estas qualidades. O professor tem que ter essas características. O funcionário da secretaria tem que ter este comportamento. O funcionário da limpeza. Quer dizer, havia uma cultura. Aquela cultura não é porque todos nascemos naquela cultura. Yeah. Não nascemos todos naquela cultura, mas se você quisesse estar ali, você tinha que engrenar naquela cultura. Eu devo referir que eu também tive que engrenar. E em muitos aspectos não foi fácil. Mas tive que engrenar. Então, eu diria que o empreendedor tem um papel muito importante. Por quê? Porque ele, quando põe essas balizas, ele vai criar uma equipa. Que esta equipa, onde estiver atuando, é como se ele estivesse presente. Os valores estão lá. Os valores estão lá. Então, eu diria que nós, através da religião, neste caso particular do cristianismo, a experiência do cristianismo, mostra-nos que é possível, mesmo para aqueles que dizem que, olha, eu não tenho religião, não sei, mas se nós trabalharmos com as pessoas no sentido de mostrar, treinar, educar, e isto é muito importante, educar também pelo exemplo. Sim. O apóstolo Paulo, quando escreve, diz o quê? A Timóteo, sê tu um exemplo para os fiéis. Então, eu vejo a religião também como um fator positivo, porque a religião exige também de si. Não é para dizer, seja honesto. Depois eu estou a falar, não, a religião diz, não, se você fala de honestidade, seja você também. Então, esses valores nós podemos conseguir, podemos produzir. E eu iria mais longe, por exemplo, quando nós olhamos para o Serviço Brasileiro de Apoio a Pequenas e Médias Empresas, SEBRAE, ela identifica algumas características de um empreendedor. Ter iniciativa e buscar oportunidades. Ser persistente. Ser persistente. E a Bíblia nos mostra, dá uma das coisas que a Bíblia valoriza é que você tem que ser persistente. Aquele que perseverar até ao fim, suporta o sofrimento, suporta a dor, fica firme. Jesus diz, aquele que perseverar até ao fim, eu lhe darei a coroa da vida. Então, nós, pela fé em Deus, aprendemos a ser o quê? A ser homens que perseveram. E isto vai de encontro também àquela sua pergunta sobre falir e não falir. Ok, está difícil isso aqui. Vamos, não, vamos fechar. Há um caminho. Vamos para frente. Há obstáculos, mas olha, Deus está conosco. Nós vamos chegar lá.
E este empreendedor, ele vai ser o quê? O motivador, o motor, aquele que está à frente na motivação da equipa para chegar à meta final. É verdade. É verdade. Muito obrigada, pastor. Olha, nós estamos aqui numa conversa com o pastor Mário, nosso convidado especial de hoje. Estamos a trazer aqui uma aula de sapiência, uma aula que faz esta ligação entre a religião e o empreendedorismo. Eu esteve aqui há pouco a falar de este homem empreendedor que não quer que a sua empresa vá à falência logo que inicia ou em qualquer altura do seu empreendimento. Então, este ato de perseverar, este ato contínuo de ir atrás, de não se deixar abater, apesar das dificuldades que formos a ter. Uma pessoa, quando está, uma pessoa seja coletiva ou mesmo individual, ela tem que saber que não pode desfalecer enquanto ainda tiver vida. Tem que ir buscar forças onde, sei lá, acha que não existem essas forças. É o que o nosso pastor Mário está aqui a trazer-nos com uma aula de sapiência hoje, de fazer esta ligação entre a religião e o empreendedorismo. Mas eu quero aqui colocar mais uma questão assim de provocação mesmo. O pastor Mário vem de uma academia onde tudo bem que era professor de matemática, mas para além de ensinar matemática, levava aqui os seus estudantes a um outro tipo de ensinamento, porque são pessoas que estão a passar, eu não sei se estava nos primeiros anos, Sim. são pessoas que estão a passar de um ensino para o outro, estavam no ensino médio, estão a entrar para o ensino superior. Então, qual foi a estratégia, o trabalho que teve aqui para educar? Porque nós estamos aqui a formar este que vai ser o empreendedor do futuro. Uhum. E estamos aqui a trazer essa transformação. Explique-nos um pouco. Boa pergunta essa. Eu queria dizer que eu, quando trabalhei no ISUTC, em particular, eu era professor de matemática de todas as engenharias. Nós, naquela altura, tínhamos 4 cursos, se não me engano. Era professor de matemática de todas as engenharias do ICPC do primeiro ano. Então, eu tinha contato com aqueles alunos que vinham da escola e estavam a dar os primeiros passos na universidade. E alguns, a primeira aula na universidade era comigo. Então, eu recordo-me que sempre gastava um tempo na primeira aula a falar com eles, a dar-lhes alguns conselhos sobre como é que é a vida na universidade, como é que se devem comportar. Mas a coisa não parava por aí. Porque ao longo da interação toda, eu procurava sempre, por exemplo, trazer, sei lá, por exemplo, alguns momentos críticos, situações críticas do mundo ou de Moçambique. Olha, vocês têm acompanhado o assunto tal, o que pensam? Então, era muito interessante. Assim, pequenos casos de estudo, né? Exatamente. Então, nós debatíamos ali. E interessante também, tínhamos debates mesmo de fé, de religião, também tínhamos ali. Ótimo. Numa base de respeito mútuo. Portanto, havia pessoas de diferentes religiões e nós procurávamos analisar alguns problemas à luz da religião. Então, era interessante ouvir as opiniões e os pensamentos, os sentimentos de todos eles. É por isso que eu devo dizer aqui que nós podemos ter programas, disciplinas, disto e daquilo, mas mais importante é esta ligação, esta interação.
Yeah. Acho Para que nós, neste, para passarmos os valores uns aos outros. exato, neste processo de estar ali a conversar, então vê a necessidade de encaixar mais um elemento Sim, que se enquadre, exatamente, né? exatamente. Ah, E eu devo dizer que até hoje eu tenho alguns alunos, né, que, digamos, se recordam desses tempos, né, desses momentos e pronto. Foi uma experiência muito boa, boa. boa. Uma experiência muito boa. Agora, eu queria dizer que outra coisa que nós tínhamos que ensinar aos alunos eram alguns valores que aparentemente na escola não tem assim muita importância. Mas nós mostrávamos, olha, cuidado, se você leva este valor lá para o local de trabalho, você vai ter dificuldades. Por exemplo, nós tínhamos um cuidado muito forte no combate à fraude acadêmica. Ok. Fraude acadêmica, tolerância zero. Claro que os alunos muitas vezes não entendem, porque eles dizem, mas ele é meu amigo, ela é minha amiga, eu estou-lhe a passar a informação e tal. Então, aí nós temos que mostrar que a atitude não está correta. Por exemplo, aqui no Salmos 112:5, a Bíblia ensina o seguinte: feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Honestidade. Nós procuramos educar o aluno. Você que está a tirar, a roubar a cábula do seu colega, a pedir emprestado do conhecimento dele, e você escreve depois no fim, não tem ouvinte esse aí. É Você não verdade. estudou. Você não está a ser honesto. E lá no local de trabalho você vai precisar. É verdade. E mais, por exemplo, aqui, em Provérbios 14:23 está dito: todo o trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Trabalho árduo. Eu estava outro dia a escutar alguém que dizia que, olha, sabe, o único sítio onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É no dicionário. Sim, no dicionário apanha sucesso, depois vai apanhar trabalho. Mas na vida não é assim. O trabalho árduo traz proveito. Depois, a Bíblia tem muito. Aqui, o Provérbios 23 diz: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Então, são estes valores que nós procuramos incutir nos alunos. Trabalho árduo, persistência, honestidade. E nós, portanto, nós não éramos simples transmissores de conhecimento científico, tecnológico, mas também tínhamos a responsabilidade de quê? De educar estes alunos, os novos, na forma de estar correta. E eu penso que é um dos trabalhos que nós, como igreja, e à luz da palavra de Deus, precisamos de incutir nas pessoas. Temos que trabalhar com os crentes no sentido de transmitir estes valores, estes princípios divinos nas nossas vidas. Para que não aconteça que o crente esteja na igreja e quando sair lá para fora ele ser confundido com aqueles que estão longe de Deus.
O crente tem que ser o exemplo. O crente tem que marcar a diferença. Seja como empreendedor, seja como servo ou empregado. Há uma coisa que eu aqui posso trazer que tem-se verificado nas igrejas ou na religião em todo, na religião. Aqui quando falamos de missões de evangelização, podemos também enquadrar para os empreendedores neste universo. Exatamente. Porque estou aqui a ver a explanação do pastor Mário, que os valores são traduzidos ou são passados lá na academia, neste caso nas universidades, nas escolas, mas esses valores vêm também da igreja, ou aliás, começam lá na igreja. Então, quando estamos a falar, agora vamos sair daqui da igreja para lá para fora. Quando falamos de evangelização, missões, também podemos enquadrar isto aqui no empreendedorismo. Isso, quando fala disso, toca num tipo de empreendedorismo, o chamado empreendedorismo social, né? Porque nós, normalmente, quando falamos de empreendedor, estamos a ver uma pessoa que está a fazer, depois no fim vai contar não sei quantos bilhões. É verdade. Mas há um outro tipo de empreendedorismo, chamado empreendedorismo social, que atua, que procura resolver problemas concretos, prementes, que afetam a sociedade. Pode ser na área da habitação, pode ser na área da saúde, pode ser na área da educação, ambiental. Portanto, é mais no sentido interventivo, podemos dizer assim. Interventivo. Isso. E isto é bíblico. Eu estou a recordar-me que Jesus Cristo, em Mateus 9:35, está escrito que Jesus Cristo percorria todas as cidades e aldeias e povoados, pregando o evangelho do reino, ensinando e curando. Então, nós estamos a ver Jesus Cristo fazer o quê? Ele, se nós formos a olhar para estas áreas, pregar é o problema espiritual. Despertar na pessoa a consciência de Deus. Afinal, eu preciso de Deus. Quando falamos de ensinar, estamos a fazer o quê? Estamos a trazer novos valores. Agora, você já conhece Deus. Agora vamos sentar aqui, vamos te ensinar como é que se vive no reino. Você tem que aprender. Você já é outra pessoa. Não pode continuar a fazer aquelas coisas que você fez lá. Então, estamos a cuidar da alma, os valores, as emoções, os sentimentos, a imaginação, os pensamentos. E é importante esta educação do pensamento, porque a palavra de Deus diz que tal como ele pensa, assim ele é. Temos que dedicar muita atenção ao pensamento. Este pensamento é determinante. É muito interessante. E muito importante esse ponto. É a batalha fundamental, na realidade, está aqui. É verdade. A maneira de pensar. E a Bíblia é um instrumento que podemos usar para quê? Para mudar esta maneira de criar os novos valores, os novos gostos, as novas preferências. A pessoa começar a pensar, não, isto aqui não me leva a nenhum sítio. Isto aqui só me conduz a o meu negócio não vai andar se eu continuar assim. Continuar a enganar o cliente, fazer um trabalho mal feito. Não, eu tenho que fazer um trabalho como dizer, sim senhora, valeu. Depois quando aparecer um outro, sabe quem que fez aquele trabalho?
Foi o fulano tal. Eu também, diga-me lá onde é que eu posso encontrar essa pessoa. É verdade, ali nós dizemos que um trabalho bem feito é o nosso melhor cartão de visita. Exatamente. É verdade. Exatamente. Eu sempre digo para as pessoas que fazem alguma coisa para mim, principalmente na área da obras, de construção, eu digo, se vais montar as tijoleiras, monte bem, dê bons conselhos ou boas ideias, que é para quando alguém vier, só vai perguntar por ti. Não vou precisar aqui, sei lá, exatamente. muita E coisa. isso de fazer bem o trabalho para o outro, na realidade, enquadra-se num dos 2 grandes mandamentos. Porque o primeiro é amar a Deus. Todo o coração, pensamento, alma, com todas as forças. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E o apóstolo Paulo, quando escreve no livro de Efésios 5, quando ele fala do casamento, ele fala de marido e mulher, diz que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Digamos, o próximo do marido é a sua mulher. Então, se ele ama a mulher, ama-se a si mesmo. Depois ele faz uma pergunta. Ninguém maltrata o seu próprio corpo. Antes cuida dele e o alimenta. Então, quando eu tenho este sentido do amor ao próximo, eu não vou fazer um trabalho e, de qualquer maneira, e depois lesar o meu próximo. Afinal, eu gostaria, se eu fizesse aquilo a mim mesmo, havia de ficar feliz? Não. E Jesus Cristo diz o quê? Façam aos homens o que vocês querem que eles vos façam a vocês. Exatamente. E depois, relacionado com isto, há um outro aspecto que muitas vezes nós ignoramos. É que a palavra de Deus, no livro de Gálatas 6, diz, não se engane o homem. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso mesmo colherá. Então, se eu ando a enganar pessoas, dá lá, depois eu vou fazer aqui. Chego ali, troco o material, já não é aquela qualidade, fui comprar um baratinho ali, que se parte. Sim, mas aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Então não espanta que amanhã o meu negócio também esteja a desfazer-se. Porque é aquilo que eu semeei. É verdade. Olha, nós estamos aqui a receber, eu vou repetir sempre, uma aula no sentido de trazermos aqui aquilo que são os valores para nós e para as nossas instituições, para os nossos negócios. Aqui trouxe-nos o pastor Mário este valor único, que é amor. Quem ama o próximo é porque ama-se a si. Então, temos que nos amar, temos que amar aquilo que nós temos, somos, para poder amar o próximo. E amar o próximo é dar um serviço de qualidade às pessoas que são nossos clientes, que nos procuram neste caso. Então, nós temos que ir buscar estes ensinamentos, temos que ir buscar estes valores para empregarmos aqui na nossa empresa. É muito importante. Talvez o caro empresário ou caro empreendedor aí poderia estar a dizer, mas que tema é este? O que é que este convidado de hoje, como pastor, vai nos trazer aqui de mais-valia? É isto que nós estamos aqui a ouvir. Por isso, eu convido a todos vós aí para escutarem muito bem este podcast. Para além de escutar, partilhar. Porque há muitas pessoas, muitos empresários, muitos empreendedores que precisam ter este conhecimento das coisas. É importante. Partilhem o máximo que puderem para podermos ter negócios prósperos.
para podermos ter empresários com valores que nós precisamos aqui na nossa sociedade, na nossa nação. Para não estarmos a ter empresas que desaparecem do mercado e que eram empresas que prometiam que haveriam de resolver todos ou alguns problemas que a nossa sociedade enfrenta. Então, partilho. Mas nós estamos aqui, vamos continuar aqui com o nosso convidado, porque há algumas coisas que ele ainda tem que deixar para nós. Talvez, antes de prosseguir, então, nós estamos a falar sobre a religião no emprego. O que colocou como problema da igreja e o empreendedorismo, e depois entramos nesta questão do empreendedorismo social. Portanto, aquilo que eu queria dizer é que, de facto, a igreja, neste trabalho evangelístico, neste trabalho de levar Jesus Cristo aos perdidos, àqueles que não conhecem Jesus Cristo, e até dentro da própria igreja, nós temos que ter consciência que o empreendedorismo está lá. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós dissemos que ele pregava, ensinava e curava. Espírito, alma e corpo. E espírito, igreja, educação, escola, cura, hospital. Então, eu diria que estas áreas são áreas onde a igreja pode intervir na sociedade. E eu devo dizer que em vários países, mesmo aqui em Moçambique, tivemos experiências. Sim. Bem, muitas escolas fundadas por missionários. Exatamente. Tanto católicos, protestantes, metodistas, suíços, criaram escolas. Temos hospitais criados também pela igreja, aqui no hospital, aqui em Moçambique. E lá fora temos também o mesmo fenômeno. Vamos a vários países, aí na Europa, havemos de encontrar esta realidade. E eu queria dizer em particular que grandes universidades de renome, que aparecem no topo mundial, da classificação mundial de universidades, são universidades criadas numa filosofia baseada no cristianismo. Grandes universidades. Se nós formos a ler, vamos perceber que, olha, foi uma base cristã o ponto de partida daquela universidade. Hoje, muito provavelmente, essas universidades, por causa das dinâmicas, já se distanciam um pouco desses aspectos, mas o ponto de partida foi aí. Então, é um valor. exato. Que foi criado, eu diria, uma riqueza, talvez não se mede em bilhões e bilhões, mas quantos cérebros, quantos cientistas, engenheiros, cientistas sociais, médicos de valor, criadores de empresas, saíram daquelas universidades. É uma área também. Se nós formos a ver grandes hospitais de renome, mesmo lá fora, são hospitais que estão nas mãos de igrejas, ou criadas pelas igrejas. Igreja metodista, igreja batista, igreja não sei. Portanto, eu diria que na evangelização há espaço para nós introduzirmos este conceito de empreendedorismo. Mostrar às pessoas, e eu vou lhe trazer aqui uma base bíblica muito rapidamente, para percebermos que, olha, afinal, há lugar para isto. Daqui estamos a falar para o empreendedorismo. Quando nós lemos Isaías 61, a palavra de Deus diz o seguinte: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos do coração, a proclamar liberdade aos cativos
e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E agora escuta. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Deus está a dizer o seguinte: eu mando o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo vai à cruz, morre, o seu sangue é derramado. Receba Jesus Cristo. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um trabalho em ti. Ele vai te renovar. Ele vai te restaurar. Porque muitos de nós aqui, irmã Flora, no caso particular de África, vamos falar de África, Moçambique, nós aqui fomos vítimas de demônios aqui. Muitos, é verdade. Só curandeiro, baixar aqui, põe não sei o quê, depois pesadelos, depois porque o avô é que não sei o quê, porque a avó é que não sei o que, você é feiticeiro. É essa vida que nós levávamos. Prisioneiros. Estávamos no cativeiro. Alguns ainda estão. Estávamos no cativeiro dos demônios. Então, quando recebemos Jesus Cristo, ele faz o quê? Ele espanta os demônios. Os demônios vão embora. Desaparecem. E você agora está em condições de pensar como deve ser. O gadareno, citado no livro de Marcos, a Bíblia diz que ele era possuído por uma legião de demônios. Eram milhares e milhares de demônios que trabalhavam na vida daquele homem. Ele não podia ser preso em nenhum sítio, ele rebentava as cadeias, ele rasgava a roupa, cortava-se o corpo dele com pedras, vivia nos sepulcros, no cemitério, andava a gritar, era violento, agressivo. Mas quando se encontrou com Jesus Cristo, os demônios foram embora. E a Bíblia diz que os conterrâneos dele, a vizinhança, foram chamar a vizinhança. Venham cá ver aquilo que aconteceu. Quando chegaram ali, dizem que o homem estava sentado, limpo, vestido e em perfeito juízo. É este homem aqui que vai começar a fazer as coisas. Nós não podemos, não devemos, melhor, ficar assim, porque sempre na minha família fomos assim, porque o meu avô também morreu assim, porque a minha avó, até porque aqui nesta nossa região, aqui, neste nosso apelido, neste nosso não sei o quê, não. É possível iniciar uma nova vida em Cristo Jesus. Receba Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que, olha, você vai começar a fazer coisas. Você vai começar a trabalhar. Aquilo tudo que te foi negado durante anos, as ideias, você nem tinha tempo para pensar. A pessoa estava sempre oprimida pelos demônios. Passou uma mosca. Corria logo para o curandeiro perguntar, passou uma mosca aqui. O dinheiro que a pessoa recebia nem podia fazer plano de negócio, porque o dinheiro ele pegava e ia ao curandeiro para consultar sobre o gato e a mosca que passou. Depois o curandeiro dizia, agora você vai comprar um cabrito. Então ele trabalhava para os demônios. Lá em casa dele nem comia carne, os filhos não sabiam o que é cabrito. Mas ele trabalhava para ele. Mas agora
com a libertação por Cristo Jesus, o que é que a palavra de Deus diz? E edificarão aquilo que foi destruído. De geração. Não interessa aquilo que aconteceu com o meu avô, com o meu bisavô. Agora eu estou em Cristo, sou nova criatura. Eu já posso abrir empresa, eu já posso, sabe? É que às vezes o demônio é capaz de te dizer que você não pode ir, não pode apanhar avião para ir trabalhar lá, onde te prometem o melhor salário. Você tem que ficar aqui, você tem que ficar aqui. Se você sair daqui, você vai morrer. E a pessoa fica. Mas agora você já pode ir lá trabalhar, ter um novo emprego, ganhar um novo salário, um melhor salário. Começar Agora, uma nova a questão que eu coloco aqui nós vemos tudo quanto o pastor Mário traz aqui na igreja, onde é pastor. Há aqui algumas aulas, alguma formação através da Bíblia para a pessoa poder absorver esses todos os valores, esses todos os ensinamentos e aplicar aqui fora, na sociedade, e em especial, especificamente no empreendedorismo. Eu diria que neste momento não temos assim um momento específico que tratemos destes assuntos. E eu diria que isto também tem, digamos, razões históricas e é muito importante falar sobre isto, porque isto aqui vai nos ajudar a entender também de onde é que nós estamos a vir. Se nós formos a ver, a mensagem que por muito tempo foi passada foi de que riqueza, dinheiro, não é importante. Isto nas igrejas. Não é importante. Porque até Deus, Jesus Cristo veio para os pobres. Porque até os pobres, você pode estar a passar mal aqui, não ter sapato, não ter pão, mas você vai ganhar o céu. Quer dizer, era mais ou menos assim, os ricos não precisam do céu, não precisam de Jesus Cristo, nem vão para o céu. E os pobres, eu estou a sofrer aqui, mas vou estar melhor lá. Bom, primeiro que tudo, isto é um ensino errado, porque Jesus Cristo veio para todos, tanto o rico como o pobre. O mais importante, aquilo que é determinante, que conta naquele dia de você recebeu ou não recebeu Jesus Cristo, o meu Filho, como Senhor e Salvador. É o que Deus quer saber. Não quer saber se você tinha um jato privado ou você andava descalço. Não está preocupado com isso. Recebeu ou não recebeu o meu Filho, Jesus Cristo. E eu penso que uma das coisas, há duas passagens na Bíblia que provavelmente nos induziram a pensar assim. Uma é a passagem do rico e do Lázaro, em que o Lázaro era pobre, depois ele morreu, foi recolhido para o seio de Abraão, o rico foi para o inferno. Então, parece que o rico vai para o inferno, o pobre vai para o céu. Mas não é o que Jesus... Aquela parábola não está a dizer isso, não está a dizer que todos os ricos vão para o inferno. Não é o que... É uma parábola que Jesus Cristo usou. E segundo, há uma passagem também que Jesus Cristo fala com um jovem rico e ele tem uma conversa com o jovem e a Bíblia diz que o jovem ficou assim um pouco agastado, ficou um pouco desagradado, porque Jesus Cristo lhe tinha dito que, olha, então, se já fazes tudo isso, vai, vende todos os teus bens, distribua aos pobres e siga-me. E parece que o jovem não gostou. E Jesus Cristo faz um comentário. Quão difícil é um rico entrar no... Ele não disse que é impossível. E a Bíblia está repleta de homens ricos
mesmo abençoados por Deus, que Deus abençoou, deu riqueza a eles, e eles serviram ao Senhor e são referência são referência na vida da igreja. Então, por muito tempo, nós ficamos assim um pouco distantes do empreendedorismo. Nós só cuidamos da área espiritual. Agora, essa coisa, dinheiro lá, esse é outro assunto, deixa lá fora. Mas eu penso que, com o tempo, nós havemos de ter a oportunidade de abraçar esta área. É preciso abraçá-la com cuidado. Porque podemos correr o risco de ver a fé cristã deturpada, porque as riquezas, o dinheiro, também tem o seu impacto. Não é por acaso que o Satanás, quando tentou Jesus Cristo, disse o quê? Disse, se você me adorar, vou te dar tudo isto aqui. É muito fácil a gente também perder-se com as riquezas. O apóstolo Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, temos que trabalhar com a igreja, mas sem perder de vista a espiritualidade. Não queremos falar de empreendedorismo simplesmente como faz empresa ganhar dinheiro. Temos que levar as coisas e colocá-las nos carris certos. Mas eu acredito que Deus vai nos ajudar e em algum momento nós vamos ter este tipo de educação, este tipo de formação que poderá impactar positivamente não só na igreja, mas na sociedade como em geral. Quão bom seria, na minha opinião, se nós tivéssemos empreendedores verdadeiramente cristãos, tementes a Deus. Marcaria uma diferença. É verdade. Sim, marcaria uma diferença. É verdade. Yeah. É verdade. Porque seria um espelho de Jesus Cristo nas suas empresas, no relacionamento com os seus trabalhadores, no relacionamento com os seus clientes. E isso é um bom contributo para a sociedade. E, em particular, se nós tivermos escolas cristãs, hospitais cristãos, vai marcar a diferença também. Exatamente. Sim. Exatamente. Nós estamos aqui no nosso podcast Excelente Empreendedor com o nosso convidado de hoje, Pastor Mário Getman. Estamos mesmo a caminhar para o final do nosso podcast, mas vou continuar a convidar o internauta aí desse lado, o empresário ou o empreendedor desse lado, para partilhar esta conversa que estou aqui tendo com o pastor Mário, para que consiga ele ter este conhecimento, beber deste conhecimento que está aqui sendo deixado, para ele poder prosperar, para ele poder aplicar nos seus empreendimentos. Mas voltando, pastor Mário, nós estamos, apesar de que já trouxe um pouco desta ligação, sem eu ter posto aqui a questão do que está-se a ver agora, nestes últimos momentos, com as manifestações, estamos a ver o trabalho, o esforço de muitos empresários a ser deitado água abaixo, estamos a ver o esforço de todo Moçambique sendo deitado água abaixo em termos de infraestruturas, os negócios e mesmo coisas particulares. E também estamos a ver aqui algum desvio, eu não sei se diria desvio de valores ou comportamentais. É mesmo para abrirmos aqui um espaçozito para podermos falar disso, para não deixarmos passar em branco. Eu não sei o que a igreja
tem a dizer quanto a estas? É livre, pastor, mas se quiser abordar este assunto ou não, fica mesmo livre para abordar. Eu diria que, primeiro, nós temos que... Eu, quando no início da nossa conversa falou de crer em Deus, existência de Deus. E disse que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Portanto, este quadro é o quadro onde nós devemos procurar movermos todos. Desde aqueles que estão nos centros de decisão até ao cidadão comum. Portanto, este temor a Deus. A Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, para mim, o problema que existe aqui, e é aqui onde a igreja pode contribuir e deve, é nós continuarmos como igreja a levar esta mensagem da salvação, esta mensagem do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, na primeira carta de João. Deus é amor. E quando Deus está dentro de nós, dentro dos nossos corações, por Cristo Jesus, então eu já sou outra pessoa. Eu vou me distanciar do mal. Eu vou me distanciar de tudo aquilo que é destrutivo. Vou me distanciar de tudo aquilo que leva à morte. Eu vou procurar sempre fazer o bem. A palavra de Deus no livro de Efésios 2:10, nós somos salvos por Jesus Cristo para andarmos nas boas obras que Ele de antemão preparou. Porque essas boas obras existem já há muito tempo. Há um caminho certo que Deus estabeleceu. Caminho da vida. Mas por causa do pecado, nós saímos do caminho. E o apóstolo Paulo, ele reconhece este problema, porque ele diz que há um combate dentro de mim. Eu estou numa batalha aqui. Há uma batalha entre o desejo de fazer o bem e o desejo de fazer o mal. Aqui há algo competindo nos nossos corações. Então, se nós recebemos Deus e nos submetemos a Deus, então Deus vai nos ajudar, vai nos direcionar para que este combate seja ganho no sentido do bem, no sentido de fazer o bem. É aquilo que é uma ilustração que eu ouvi uma vez de um amigo meu. Diz que, olha, havia um senhor que tinha 2 cães. Tinha um cão, o cão A, e tinha o cão B. Então, ele tinha o hábito de pôr esses 2 cães a lutar. Mas o que é que ele fazia? Quando ele quisesse que o cão A levasse a melhor, não dava de comer ao B. Quando fossem à luta, o cão A levava a melhor. Quando decidisse que o B tem que vencer a luta, deixava de dar comida ao cão A e o cão B vencia. Então, esta é a nossa realidade. Nós precisamos de nos alimentar com a palavra de Deus. Precisamos de nos alimentar com as coisas de Deus. Quando houver este desejo, esta sede de Deus, esta fome de Deus em nós, aquilo que vai acontecer é que, como diz João Batista, convém que eu diminua e que Jesus Cristo cresça. Então vamos ter Jesus Cristo crescendo.
Então Jesus Cristo é o bem. Então nós estaremos preparados para evitar essas situações que estamos a viver. Porque dentro de cada um existirá este sentido de amor para com Deus, amor para com o próximo, temor com Deus, desviar-se do mal. Então, isso vai... E eu digo que isto vai entrar em todos os níveis da nossa sociedade. Desde o nível mais alto até o nível mais baixo. Então, eu aquilo que advogo é que a igreja, na realidade, é chamada a trabalhar mais. A levar este Jesus ainda mais longe e para mais gente. Aquilo que estamos a viver é sinal de que, olha, como disse Jesus Cristo, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Há muita gente que precisa do Evangelho. Agora, o que temos que fazer? Temos que orar, rogar a Deus para que levante ceifeiros. Precisamos de mais homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com o Evangelho, que possam levar esta verdade a toda a sociedade. A toda a sociedade. Quando nós fizermos isso, nós estaremos em condições de evitar essas situações que estamos a viver neste momento. Por isso, a mensagem que eu posso deixar é que, e em particular para a igreja, é que vamos todos nos levantar e vamos todos procurar levar este Jesus, este Deus, até aos confins da terra, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim, havemos de ter uma sociedade diferente. Porque o homem por si não consegue fazer o bem. Eu posso tentar sozinho. Isto faz-me lembrar um homem é um personagem de um livro alemão que está assim. O título é Munchausen erzählt. Digamos, as narrativas de Munchausen. É o nome dele, Munchausen. Então, esta aqui era muito gabaró, falava muito. Então, um dia, ele conta, dizia, eu estava um dia andando de cavalo. Às tantas, o cavalo caiu num poço de lama. Tentei tirá-lo, ele afundava-se cada vez mais. Mas olha, eu aqui recordei-me, eu tenho uma trança aqui grande. Então peguei na minha trança, eu puxei e consegui içar-me a mim e ao cavalo e sair do lama. É o que às vezes nós tentamos fazer. E não é possível. Jesus Cristo disse, sem mim nada podes fazer. Nós podemos tentar nos endireitar, mas precisamos de Deus. É esta a mensagem que eu deixo. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós estamos mesmo a caminhar para o fim. Eu estou tão maravilhada hoje. Acho que estou mesmo no espírito da coisa aqui. Pudera o empreendedor, o empresário estar aqui presente, aqui para sentir deste calor, sentir desta, posso aqui dizer, desta unção que estamos todos aqui tomados mesmo, mas no bom sentido, para nos reerguermos. Eu sei que eu saio daqui como uma outra flora, e quero acreditar que os próximos episódios serão de muita paz, muita luz, muito mais do que antes.
Mas voltando, Pastor Mário, eu agradeço, vou agradecer continuamente por esta aula, por esse momento seu e por este conhecimento todo que está deixando aqui. Eu estou tão feliz que não consigo nem parar de sorrir. Me perdoe. O que é que gostava de dizer do empreendedor, destas características que este empreendedor deveria ter para ser um excelente empreendedor, olhando para todos esses ensinamentos que recebe da sua religião, seja da igreja, seja da mesquita, enfim. Bom, aquilo que eu queria deixar aqui como mensagem, eu diria que, caro empreendedor, não fique com o sentimento ou o pensamento de que Deus não está interessado, não está preocupado no seu negócio, naquilo que acontece no seu negócio, naquilo que faz no seu negócio. Não. Deus ama a todos. Deus ama toda a humanidade. Todos os homens e mulheres estão são do interesse de Deus. Estão sob a preocupação de Deus. É por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. E Jesus Cristo não veio para alguns, veio para todos. Então, eu queria pedir ao irmão, o caro amigo empreendedor, para que entenda que Deus está preocupado consigo. E quando eu digo que Deus está preocupado consigo, não estou a falar de Deus que está com um chicote, assim, a olhar para si, pronto para baixar o chicote. Não. Deus o ama e Deus quer que o irmão progrida. Deus ama a prosperidade. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Portanto, Deus quer que o irmão seja bem-sucedido. Portanto, não pense que por se render a Deus, por entregar a sua vida, o seu negócio a Deus, por entregar a sua vida, o seu coração a Jesus Cristo, então significa que a sua carreira de empreendedor terminou. Não. Eu posso lhe assegurar que, na realidade, a sua carreira de empreendedor há de experimentar um nível de desenvolvimento que o irmão nunca experimentou antes. Portanto, eu convido o irmão a entregar a sua vida a Deus, entregar o seu negócio a Deus. Não importa o estado do seu negócio, pode estar até em dificuldades, eu imagino, com estes últimos acontecimentos que tivemos aqui. Se calhar o irmão já está desesperado, já não sabe como recomeçar. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: se tiver fé em Deus, ainda pode vencer. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. E a palavra de Deus diz: com Deus nada é impossível. Então Deus convida o irmão, ele diz: vamos juntos, e eu te apoio, e eu te sustento com a minha destra. Então esta é a mensagem que eu queria deixar. Vamos todos olhar para Deus, virarmos-nos para Deus, buscarmos a face do Senhor, e eu estou certo que os nossos negócios, eles hão de ir avante,
os nossos negócios hão de experimentar níveis de crescimento que nós não imaginamos. A Bíblia está repleta de empreendedores. A Bíblia está repleta de homens que foram bem-sucedidos como empreendedores. E não é hoje que Deus vai deixar o irmão. Porque a Bíblia diz que este Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre. Eu estou a recordar-me aqui de homens como Abraão, estou a recordar-me de Boaz, que casou com a Ruth, estou a recordar-me de Lídia, era vendedora de púrpura em Filipos. É uma mulher, querida mãezinha, querida irmã, também Deus está interessado no seu negócio. As mulheres também contam para Deus. Deus está interessado nelas. E Deus quer abençoar o seu negócio. O apóstolo Pedro e o irmão André eram pescadores. Jesus Cristo estava preocupado com eles, porque houve um dia que eles trabalharam toda a noite e não apanharam nada. Jesus Cristo chegou e disse, olha, lancem as redes. Ah, não, Senhor, porque nós trabalhamos toda a noite, mas não conseguimos nada. Mas a palavra de Deus diz que Pedro disse uma coisa muito importante. Sob a tua palavra, Senhor, nós vamos fazer aquilo que manda. E a Bíblia diz que a pescaria foi muito grande. E não só beneficiou a Pedro e seu irmão André, mas a todos os outros pescadores. Porque era tanto peixe que eles tiveram que chamar os outros pescadores, venham nos ajudar. Então, o seu negócio há de crescer e vai transbordar e abençoar outros negócios à sua volta, outros empresários. Temos também o caso do próprio apóstolo Paulo, que era fabricante de tendas. Por isso, meu irmão, não se afaste de Deus. Deus não está contra o empreendedorismo. Deus quer o seu sucesso. E Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastor. Nós estamos mesmo a terminar o nosso podcast, mas antes deixa-me agradecer ao pastor Mário, agradecer por tudo quanto deixou-nos aqui como ensinamento, como diretrizes, como uma ferramenta para podermos pegar e seguir. Obrigado por alimentar os nossos empreendedores e nossos empresários com ferramentas-chave para o desenvolvimento dos seus negócios, pelo encorajamento também que deixa aqui, porque estamos num momento de fragilidade e esse encorajamento deixa-nos mais tranquilos ou com vontade de levantar e continuar. Muito obrigada. Eu não sei se deixamos alguma coisa de fora. Bom, eu só queria também agradecer a Deus por esta honra que me concedeu de participar deste podcast Excelente Empreendedor. E espero ter dado um contributo para que Moçambique tenha excelentes empreendedores. É o que nós queremos. E isso vai significar desenvolvimento, vai significar mais riqueza, vai significar mais empregos, vai significar mais bem-estar, mais saúde, melhores hospitais, melhores escolas. E eu queria encorajá-la a continuar neste caminho aqui. Eu estou certo que o trabalho que está a fazer e o trabalho que a igreja está a fazer complementam-se. Estamos todos a concorrer para o mesmo objetivo, para o bem-estar do homem, e em particular do homem moçambicano. E aquilo que eu posso dizer neste momento é que eu vou orar para que este podcast continue e vá para frente. É aquilo que eu tenho a dizer. E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, pastor Mário. Muito obrigada, pastor Mário. Mais uma vez, muito obrigada mesmo.
Muito obrigada para si também, que nos acompanhou, que acompanhou com muita atenção este nosso podcast, esta nossa conversa, que estamos a terminar com o coração muito partido e apertado, que eu dou mesmo por terminado este podcast, porque ainda tínhamos muitos pontos aqui para desenvolver. Na verdade, eu digo que temos um outro encontro marcado, porque aqui no empreendedorismo nós pautamos pelo desenvolvimento. Hoje estamos aqui, amanhã queremos chegar um pouco mais longe e assim e também para virmos fazer esta avaliação sobre aquilo que nós falamos, quais foram os efeitos, quais foram os ganhos que trouxe, né? Que trouxeram aqui para os nossos empreendedores. Muito obrigada. Eu continuo agradecendo a si, caro empreendedor, caro empresário, e conforme que vou fazer uso das palavras do pastor Mário, não desanimemos. Estamos em momentos difíceis, sim. Eu não tenho fórmulas para este momento. Vou usar das palavras do nosso professor doutor aqui, do nosso pastor Mário, para dizer coragem. Coragem, persevere, sente, analise, vê o que tinha, o que se estragou, o que pode recuperar, o que pode pegar, qual é o pequeno fio que está ali que pode pegar para começar a puxar, para poder reerguer-se. Não vai ser fácil, vai ser difícil, está sendo difícil para todos nós, está sendo difícil. E também convidar a todos para termos fé, irmos buscar esta fé, que é dessa fé que nós buscamos esta constância, esta perseverança, para não deixarmos nada nos deitar abaixo, apesar das circunstâncias. Então, continuo firme, caminhando no bem, no caminho do bem, e buscando essas soluções que vamos deixando, vão sendo deixadas aqui e dali. Por isso é que hoje trouxemos um podcast de fé, um podcast de religião, um podcast que nos pode trazer assim a palavra do além, para poder nos confortar os nossos corações que estão destroçados, para poder nos acalmar, estamos todos com medo, para podermos ter esta palavra que nos vai tirar este medo, porque este medo não é boa coisa, não é do bem. Então, muita força para todos nós, para todos vós aí, e vamos continuar, porque toda a sociedade precisa de nós que somos empreendedores. Sem empreendedores, a sociedade morre de fome. Sem empreendedores, não há nada que possa andar, porque nós temos que empreender em qualquer área em que nós estivermos. Temos que trabalhar, apesar das dificuldades que estamos aqui a passar. Então, esta era a palavra, esta era o ensinamento, ou era a conversa que nós queríamos trazer para si, para podermos meditar nela, neste momento de muito, muito aperto, e continuarmos firmes e corrermos atrás. Continue conosco, teremos outras edições de podcast com outras temáticas de seu interesse, por isso siga-nos nas nossas páginas de Facebook, nas nossas páginas do Instagram, na nossa página do YouTube. Inscreva-se, faça o seu like, faça o seu comentário. Acima de tudo, partilhe. Partilhe muito mesmo. Partilhe com todos e tudo quanto for a ver, a passar.
as passagens nós vamos fazer, tem os reels, tem este completo, este vídeo completo. Partilhe esta informação porque é importante, é de interesse público mesmo. Eu sou Flora Dodd, a host deste programa, deste podcast Excelente Empreendedor. Me despeço dizendo: creia em Deus, creia no seu negócio, ame-se a si e ame ao próximo e seja firme. Até lá.